Bom, lamentavelmente o Inter perde mais uma vez seu caro reforço, Paulo Guerreiro, ele que já ficou de fora um longo tempo depois de ser suspenso pela FIFA por uso de doping, né, vamos dizer assim. Agora sofreu uma lesão séria no joelho, está fora da temporada 2020 e escutei inclusive pessoas aí já decretando um possível fim de carreira para ele porque a lesão foi bastante importante. Tomara que não, torço para a pronta recuperação do Guerreiro, para que ele volte a jogar o futebol que ele estava jogando, ajudando o Internacional a se manter no topo da tabela no Campeonato Brasileiro, lógico, a partir já do ano que vem. Mas a verdade é que o Inter perdeu esse jogador e agora precisa pensar no futuro. O Inter que acaba de contratar, trouxe aí nas últimas semanas o atacante ex-Santos Yuri Alberto, que ainda é muito jovem, tem 18 anos de idade apenas, e no Santos mostrou que tem potencial, mas que está muito longe de estar pronto. Um cara que fez, acho que em 12 jogos, 3 gols, e sempre gols muito contra times muito ruins, assim, não teve grandes atuações. Eu acho que a principal atuação do Yuri Alberto frente ao Santos foi diante do Palmeiras num clássico que terminou 0-0 nesse início de ano, antes da parada para a Copa do Mundo. Era um cara que estava evoluindo na mão do Gesualdo, mas foi interrompido por essa parada e entrou nesse litígio aí com o Santos, porque o contrato dele acabou em meio à parada e ele acabou acertando aí a sua ida para o Internacional. Mas é claro que não me parece o nome ideal de atacante para o Inter agora seguir nessa busca aí do Campeonato Brasileiro que não vem há muitos e longos anos. E o trabalho do Kudê é esse. O Kudê, embora ele saiba que o investimento do Inter é muito menor do que de vários concorrentes, ele é um cara que chegou aqui no Brasil para tirar o máximo possível desse time. E é natural agora que o Inter comece a pensar em novos nomes para serem os novos centroavantes do time. Um nome que surge, estava nos Trending Topics aqui, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, está nos Trending Topics do Twitter, que é o Ricardo Oliveira, o Pastor. Ele mesmo que foi mandado embora do Atlético Mineiro pelo Sampaoli, depois de alguns treinos, está sem clube e seria uma contratação nada muito difícil por parte do Inter justamente por isso, porque não encontra nenhuma barreira contratual. O Ricardo Oliveira é só ir lá, oferecer um salário, não sei nem se precisa de luvas e não sei o que, e coloca ele no time. Agora, seria uma boa contratação? Isso que a gente vai discutir. Outro nome que surge aí talvez como pauta é Alexandre Pato, que cada vez mais tem sido preterido no São Paulo, e o Pato começou no Internacional, né? Tem uma história lá, foi formado na base do clube. Seria esse também um reforço ideal para o Internacional? Bom, começando pelo Ricardo Oliveira, na minha opinião definitivamente não, né? O Ricardo Oliveira é um daqueles caras que a gente ainda insiste em dar como jogador em atividade, mas é um cara que assim, ele precisa decidir que a carreira dele foi muito boa, que ele foi um excelente atacante, mas que já não dá mais. Ele, desde os 2 últimos anos dele no Santos, em 2017, 2018, já foram anos meia boca do Ricardo Oliveira no Santos. Depois ele foi para o Atlético Mineiro, teve um ano bom, fez gols ali no primeiro semestre, foi bem na fase de grupos da Libertadores, mas logo caiu muito de produção. E engraçado, porque o próprio Sampaoli, enquanto ele jogava no Atlético Mineiro, pediu a contratação dele para o Santos. O Santos tentou a contratação, ele estava bem no Galo e o Galo não liberou. Depois o mesmo Sampaoli que pediu a contratação dele no Santos, chegou no Galo, a primeira coisa que fez foi mandar ele embora. Inclusive ele entrou em litígio com o clube pedindo valores a ser pagos, etc e tal. Mas a questão é um cara de mais de 40 anos, um cara que precisa muito da sua forma física para render, um cara que sempre se cuidou, é um cara que tem ali os seus afazeres muito comedidos, por assim dizer, um cara que vive muito o ambiente familiar, se cuida, come bem, dorme cedo, etc e tal, todas as características para um jogador que se ele quer se manter por muito tempo, ele faça. Mas mesmo assim já passou do tempo, acho que ele poderia até se dar bem num breve momento com o Inter, se ele tivesse bem preparado, bem condicionado para isso. Eu não sei se ele tem treinado fora na sua casa, não sei como é que tem sido a rotina dele, mas ele bem preparado poderia até gerar algum impacto de início, mas não sei se seria o nome ideal para um campeonato brasileiro que tem jogo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, outras competições que o Inter vai disputar apenas, melhor, sem tempo para descansar. Então assim, não sei se seria o nome ideal, eu particularmente não apostaria. E aí temos o Pato, né? O Pato que mais uma vez deu errado na carreira.
Amanhã no News a gente fala mais sobre isso, eu converso um pouquinho sobre, dei minha opinião sobre a carreira do Pato como um todo, mas o fato é que a gente talvez tenha se enganado com o Pato, ele nunca foi e nunca será o jogador que a gente achou que ele seria. Uma grande decepção, então mais um nome que eu acho que talvez o Inter contratasse apenas pela nostalgia, mas o quanto o Pato vale hoje, ele custa para o São Paulo e tem contrato, pela nova política do Inter depois do Vitório Pífero, né, que afundou o time, agora com a nova gestão, eu duvido muito que o Inter vá por esse lado, tente tirar o Pato do São Paulo pagando o que o Pato ganha, ou mesmo dividindo salários para o São Paulo, porque a divisão do salário dele já é muita grana, então acho que o Inter não iria por esse caminho. Mas aí eu pergunto para vocês, quem seria assim um 9 que o Inter poderia ir buscar, seja no mercado nacional ou internacional, que daria conta do recado, pelo menos fizesse um trabalho parecido por funcionamento do time que o Guerreiro faz. É muito difícil, porque a gente vive hoje no mundo essa posição cada vez mais escassa. O Brasil cada vez menos produz bons centroavantes. Se você for olhar na seleção brasileira, os principais atacantes do Brasil, os 9, eles não são propriamente centroavantes como a gente costumou formar. Hoje a seleção brasileira usa lá o Richarlison, o Firmino, o Jesus, mas para mim todos eles muito mais segundos atacantes do que centroavantes mesmo, aquele cara que como o Guerreiro sabe jogar de costa pro gol, fazer o pivô como o Guerreiro fez brilhantemente pro Edenilson naquela vitória contra o Santos, no golaço do Edenilson no 2-0. São características que têm cada vez mais diminuído no futebol brasileiro. Muita gente ouviu falar de Gilberto. Será que seria um bom nome? É um cara que eu gosto, mas até que ponto é fácil trazê-lo? Enfim, acho que a diretoria do Inter vai ter que trabalhar, vai ter que repor, porque não dá, imagino que para você jogar com o Yuri Alberto, com o Potker, mudaria muito a característica do time. O Inter vai precisar desse homem. Resta saber quem ele vai trazer. Mas Pato e Ricardo Oliveira, confesso que não seriam minhas opções. E de vocês? Comentem aí, deixem o like se gostaram do vídeo, sejam bem-vindos aqui. Se não conheciam, se inscrevam no canal, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.